Todas as quartas-feiras, o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está com a gente aqui no Estúdio CBN com o quadro Seu Direito, às vezes mais cedo por causa da Copa do Mundo, hoje em horário normal. Boa tarde, Dr. Cremasco, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, muito obrigado. Algum comentário sobre a CPI ou vamos para o direito trabalhista? Vamos para o direito trabalhista, porque no direito trabalhista nem sempre termina em pizza. Tá certo, doutor. Por exemplo, doutor Cremasco, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Há empresas que ficam fechadas na semana entre o Natal e o Ano Novo. No caso dos jornalistas, né? Eu não falo só aqui da gente, de qualquer redação que existe, tem um plantão, então tem um revezamento. Existe alguma obrigação da empresa de dar uma folga aos funcionários nesse período de final de ano, ou se quiser que trabalhe, por exemplo, dia 24 e dia 31 de dezembro? Pode trabalhar? Dia 24 é dia normal. Dia 31 não? Dia 31 é dia normal. Agora, o feriado é 25 e 1. E esse ano aqui cai no domingo. Agora, no dia 1º é o dia da folga. Você é chamado para trabalhar, porque não é jornalista, é o médico, né? Não, eu citei jornalista, mas aí, porque, por não, exemplo... É o caso mais fácil que a gente tem, mas é Isso. o enfermeiro, né? Quer dizer, se a escala... São coisas diferentes. Uma coisa é ter escala de trabalho. Se a escala de trabalho dele cai no dia 25 ou no dia 1º, é dia normal para ele. Se a escala no dia 25 e no dia 1º não tem funcionário e ele é convocado para trabalhar, ele pode ganhar em hora extra, como ele pode ganhar uma folga compensatória. Ou seja, os feriados de Natal e de Ano Novo, eles têm o mesmo pagamento de qualquer outro feriado. Exatamente. Aí, no caso, trabalhou no feriado, seja qual for, tem que receber o dia dobrado, é isso? Se no Natal e no Ano Novo não for o dia da escala do profissional e ele trabalha, aí tem que ser como extra, em dobro, ou com uma folga compensatória. Troca. Vamos dar um outro exemplo, né? A gente está falando de profissionais de saúde, também de jornalista que fazem plantão. Um porteiro de prédio, por exemplo, que geralmente, hoje, a gente tem visto muitos prédios que é aquela 12 mais 36, né? Isso. Então, trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, folga no dia seguinte, volta no outro dia. Se a escala dele, então, é num dia de Natal, ele não recebe dobrado. Não vai recebe receber normal. nada, é o dia normal de trabalho. Um exemplo, dia 31 tem a comemoração nas praças aí. No dia 1, o gari é convocado para trabalhar. Em circunstâncias normais, ele não iria no domingo. Mas nesse caso, vamos limpar, né? Aí ele vai ganhar o dia ou vai trocar por uma folga. Interessante. E para a empresa que dá folga, aí seja qualquer profissão, o comércio, por exemplo, tem horários estabelecidos, né? Olha, dia 31 vai até às 6 da tarde, assim, eu estou falando de cabeça, não estou vendo aqui o horário. E para o comércio, principalmente o Natal, é mais importante porque é uma data redonda, né? E aí, às vezes, se diminui o número de funcionários, se dá uma folga. O horário, a hora não trabalhada, isso pode ser feito em acordo com o RH? Isso tem que ser compensado? Tem alguma regra para isso, doutor Cremasco? O ideal é que se fizesse como está sendo feito agora na Copa do Mundo. Muitas empresas já combinaram a hora de sair quando o jogo é na quarta, às 4 da tarde, quando o jogo é a meio-dia. O ideal seria fazer isso. Já negociar com o sindicato o horário de trabalho. Por exemplo, dia 31, que eu me lembre, 18 horas encerra o expediente, né? E no dia 24 vai até um pouco mais tarde. Isso que eu tenho de lembrança, também não sei como é que vai funcionar. Mas aí, por ser datas específicas, pode ser negociado com o sindicato o aumento da jornada de trabalho. E aí toda empresa está ligada a um sindicato, seja qual for a área de atuação, não pode ter, ou pode, até a pergunta que eu faço para o senhor,
uma empresa combinar com o funcionário, olha, eu te libero um dia tal, eu te libero um horário mais cedo, seja para a Copa do Mundo, seja para fim de ano, que a gente está com esse tema fim de ano, e eu abono esse teu horário, você não precisa pagar. Isso aí, se não tiver sindicato, tem que ser um acordo individual? Como que funciona? Hoje em dia, né, tá mais fácil lidar desse assunto porque é possível até a empresa e os trabalhadores, o ideal seria representados pelo seu sindicato. Faz um acordo coletivo entre a empresa tal e o sindicato fixando aquela jornada para reduzir, para compensar, como que vai ser remunerado, se vai entrar em banco de horas, isso seria o ideal. Agora, quem tiver, assim, quem for mais arrojado, né, pode até fazer um acordo individual com o empregado, mas sempre tem o risco de depois girar uma reclamação trabalhista, né? Às vezes a empresa está agindo da maneira que foi combinada e o funcionário vai cobrar algo diferente, acontece. Acontece e existe uma situação, você está chamando um terceiro para resolver uma questão entre você e o empregador. E esse terceiro pode entender que o acordo foi válido, foi lícito, e também pode entender que não vale nada e o empregador tem que pagar a hora extra, né? Quer dizer, pô, a gente combinou, agora eu tenho que pagar a hora extra. Acontece. Aí que tá, doutor Clemasco. É o que é acertado verbalmente, né? Como se diz no bigode. Não vale nada, tem que ter um termo assinado, tem que ter alguma coisa comprovar, algo que comprove esse acordo, essa combinação. São duas questões que a gente pode falar aqui. Uma é em sala de aula, na teoria. Tem um artigo da CLT, o artigo 444. Eu sou ruim de artigo, mas esse não dá para esquecer, 444. Ele fala que a vontade das partes prevalece. Porém, tem juiz que não aceita isso. É o que eu estou falando, você está jogando um terceiro numa relação que é sua. Então, teoricamente, em tese, na academia, na discussão do direito, a gente tem que falar para o aluno que vale. Porém, na prática, o empregador que acredita nisso está arriscado a receber uma reclamação trabalhista. É muito louco, mas é a realidade, ué. Cada complicação, né? Do trabalho temporário, ele entra nas regras da empresa também, porque nesse fim de ano, né, tem muitas contratações de temporários, principalmente no comércio. Aí, por ser um período já pré-estabelecido, todos os acordos já são feitos na hora da assinatura. Exatamente. Tem um documento específico para isso, contratado nos termos da Lei 6079, não tem aviso prévio, começa o contrato e termina o contrato, você tem data pré-fixada. Então, esse já é diferente de um contrato de trabalho, né? É um contrato de trabalho, mas você já sabe que tem data para começar e terminar. Coisa que no contrato de trabalho regulamentar aí não tem isso, é por prazo indeterminado. No caso, por exemplo, se ele for avisado durante esse período de temporário que vai ser efetivado, muda ou só depois? Não, aí muda, né? Porque aí deixa de ser com base no trabalho temporário e aí passa a ser por prazo indeterminado. Não, mas eu digo assim, durante a vigência. O empregado foi contratado de outubro a dezembro. Certo. Até o final do ano. No máximo 90 dias. Isso, no máximo 90 dias. Lá para o dia 20 de dezembro, a empresa avisa, olha, você vai ser efetivado. Certo. Ele só vai ser efetivado ao final dos 90 dias ou já passa a correr um acordo dentro desse período de 90 dias? Não, se for correr um acordo, vai romper o do contrato de trabalho por temporário e passa a valer no dia seguinte. Porque o temporário só tem um carimbo na carteira. E o por prazo indeterminado tem a data da admissão, a função, o salário. Aí não há nenhuma irregularidade do empregador falar, olha, eu gostei de você, terminando o contrato, você vai ficar aqui. Ponto. Essa é uma situação. Está errado o empregador que chega para o empregado e fala, olha, gostei de você, você vai ficar, e aí toma um contrato de experiência de mais 90 dias. Está errado, porque ele já passou, já serviu de experiência. Isso é muito importante, porque qualquer empresa que faz uma contratação tem esse período de experiência, né?
Até que, por exemplo, se o empregado não ficar esses 3 meses, tal, se não corresponder ao trabalho da empresa. Então, isso que o senhor está falando, eu acho que chama muita atenção, porque quem é temporário já fez o período de experiência. Por isso que o patrão está dizendo, eu vou ficar com você, né? Aí depois dá mais 90 dias de contrato de experiência para a pessoa e quando quando terminar os 90 dias eu vou te mandar embora porque você não passou na experiência. Aí o empregado vai perder 6 meses, né? Então tem que ter um certo critério. E também, por falar nisso, me fez lembrar uma figura, né? Você vai ficar 90 dias sem registro para ver se você passa na experiência. Não pode. Começou a trabalhar, registra para não dar confusão. Ou então fica 90 dias como experiência e aí quando vai registrar faz mais 90 dias de experiência. Tem muita orientação nesse sentido, né? Eu não estou falando que o empregador faz isso de má fé. Às vezes faz orientado e muito mal orientado e acumula um passivo trabalhista que não está nos planos dele. Esse papo é tão bom que a gente vai retomar na semana que vem. O Dr. Cremasco vai voltar na quarta-feira que vem um pouquinho mais cedo, né? Já que a gente vai ter a semifinal da Copa do Mundo e esperamos que o Brasil esteja lá, não na quarta exatamente, e sim na terça, né? Porque se ganhar da Croácia, joga na terça. Joga na terça. Mas aí a gente vai ficar olhando do outro lado, ou França, ou Inglaterra, ou Portugal, ou Marrocos, mas a gente conta com o senhor porque o pessoal do temporário sempre tem muita dúvida, doutor José Antônio Cremasco. Muito obrigado, pessoal elogiando aqui também, o senhor falando vamos falar de trabalho que não acaba em pizza, essa foi boa. Valeu, então. Até a semana que vem, doutor Cremasco, 13h25.